prazo expirou. Você achou que o descanso era para sempre? A verdade é que o seu corpo tem data de validade na sepultura. O que acontece quando a pá encontra o caixão 3 anos depois? Para onde vão os ossos dos falecidos? Montanhas de crânios. Depósitos subterrâneos. O que diz a lei sobre os restos humanos? Você assiste a partir de agora o Despejo dos Mortos. A morte continua sendo o maior tabu da humanidade. O que acontece depois que as flores murcham e os portões do cemitério se fecham é um processo burocrático e muitas vezes assustador. E se eu te disser que após o choro no seu enterro, existe um cronômetro rodando contra você? Eu sou Eberton Lopes e hoje eu vim te mostrar a realidade nua e crua dos cemitérios. O que acontece no momento da exumação, para onde vão seus ossos e como a lei decide o destino final dos seus restos mortais. Prepare-se, porque hoje vamos descer até os depósitos mais profundos, incluindo o maior império de ossos do planeta. Antes de começar eu te peço, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Quer saber tudo antes de todo mundo? Então seja membro do canal Vim Te Mostrar. Além de garantir nossos conteúdos em primeira mão, você tem acesso ao Sem Filtro. Todo sábado, um programa exclusivo para mostrar os bastidores reais e tudo o que rola por trás das câmeras. É conteúdo inédito, sem cortes e só para quem é membro. Clique em Seja Membro e venha para os bastidores com a gente! Muitas pessoas acreditam que, ao enterrar um ente querido, ele ficará ali para sempre. Mas, a menos que você seja dono de um jazigo perpétuo, e mesmo assim há regras rígidas de manutenção, o seu tempo na Terra, mesmo após a morte, continua sendo limitado. No Brasil, a exumação é regida por normas municipais e pela Resolução CONAMA 335. O prazo padrão é de 3 anos para adultos e 2 anos para crianças. Mas por que esse tempo? É o período médio necessário para que a natureza complete a esqueletização. E por que exumar? A verdade é que o cemitério é projetado para receber milhares de corpos, mas o espaço físico é limitado. Por isso, é necessária a rotatividade nos túmulos. Se os corpos não forem removidos, o cemitério para de funcionar. Não há espaço para novos sepultamentos. E a gestão ambiental da área se torna impossível. A exumação é, tecnicamente, uma limpeza diária para manter o ciclo funcionando. Mas e se abrir o caixão e o tempo parecer ter parado? É o fenômeno da saponificação ou adipoceira. Em solos muito úmidos ou sem oxigênio, a gordura do corpo se transforma em uma cera acinzentada, preservando as formas do falecido como se fosse uma estátua de sabão. Nesses casos, não é permitida a remoção. O caixão é fechado e o corpo ganha um adiamento forçado, até que a decomposição finalmente ocorra.
Eu estive em um cemitério na cidade mineira de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, para registrar uma exumação. Lá eu conheci um termo diferente: cadáver verde. Você já ouviu falar? O corpo deve estar apto para a exumação. Significa que o processo de decomposição deve estar concluído e dentro da urna funerária ter apenas os ossos e as vestimentas. Por lei, em Betim é necessário aguardar no mínimo 3 anos para que a exumação seja realizada. Mas pode acontecer de o cadáver estar verde. Mas como pode um falecido amadurecer? O senhor tinha mencionado que ocorre de o corpo estar verde. O que seria isso? O corpo ainda não entrou no completo processo de decomposição. Então ainda existe carne, entendeu? Então esse é um processo assim que a gente torna a voltar com ele para o jazigo. Porque é imanipulável. Então chegou ali, abriu a cova, não decompôs, fecha de novo. Fecha de novo. E por que acontece de, às vezes, não decompor? Modo de vida, doença, remédios, químicas que são aplicados, ou o processo mesmo de preparação do corpo, né? Então pode ocorrer isso mesmo. Isso vai de cada ser, de cada corpo. Então vamos pensar hipoteticamente. Eu até gravei um vídeo sobre a preparação de corpos para o velório. E quando ocorre de os velórios serem mais longos ou o corpo ter que viajar, mais produtos são injetados ali. Isso vai interferir então lá na frente na hora de exumar. Sim. E o próprio terreno também de cemitério, se ele for úmido, com água fria, ele ajuda a conservar o corpo e não deixar decompor no tempo certo. Então o ideal seria que um terreno seco para que seja eficaz esse processo. Sim. Quanto mais longe de mina, alguma coisa assim, apesar que né, é feito assim, longe das coisas, mas às vezes você pode achar terra úmida, entendeu? Sem explicação. Então é isso. Quando os profissionais dizem que o corpo está verde, é porque ainda há carne que não foi totalmente consumida pelo processo de decomposição. Nestes casos, a exumação é cancelada e o jazigo fechado para anos mais tarde ser aberto novamente e ter a exumação concluída. O cadáver não está verde, a esqueletização está confirmada e a exumação finalmente pode ser realizada. E aí os ossos são recolhidos. E qual que é o destino destes restos mortais? Exumação realizada, agora é o momento de dar a destinação dos restos mortais. No caso dos jazigos perpétuos e exumações programadas, os ossos são acomodados em uma caixa como esta. Aquele tubo com as informações do falecido, colocado na urna funerária antes do sepultamento, também vai para a caixa de exumação, que é acomodada dentro do jazigo. Infelizmente, nem todos têm o privilégio do jazigo perpétuo. Para a grande maioria, o destino segue caminhos mais burocráticos. Existe o ossuário individual, que são aquelas pequenas gavetas numeradas que vemos em paredes de cemitérios, onde a família paga uma taxa de manutenção anual. Existe também a opção da cremação de ossos, onde os restos exumados são reduzidos a cinzas, facilitando o transporte ou a guarda em locais menores. No entanto, o cenário mais dramático ocorre quando a família não é localizada ou não paga as taxas. Após a publicação de editais em jornais, se ninguém reclamar os restos mortais, o cemitério realiza a exumação administrativa. Os ossos são ensacados e despejados no ossuário geral.
Imagine um poço ou uma galeria subterrânea, onde os restos de milhares de pessoas são depositados de forma coletiva. Ali, a individualidade que tanto prezamos em vida desaparece por completo. Você deixa de ser uma história e passa a ser parte de uma massa anônima de cálcio. É o destino final dos esquecidos pelo tempo e pelo sistema. Nós já vimos esse cenário de perto. Já para as exumações ordinárias, em que o falecido não tem um jazigo próprio, os restos mortais, que são acondicionados em sacos plásticos, junto com o tubo de identificação, são levados para o ossuário. O ossuário em operação neste cemitério é todo murado e tem o acesso restrito. Só podem entrar ali funcionários da necrópole previamente autorizados. Mesmo com os muros, dentro do ossuário há tampas de metal trancadas com cadeados. O coveiro abre e coloca os sacos com os ossos em ganchos e cordas para acomodá-los dentro do espaço. Veja como os restos mortais ficam depositados dentro do ossuário. Essa realidade de depósitos coletivos pode parecer chocante, mas ela atinge proporções artísticas e monumentais em outros lugares do mundo. Eu confirmei os detalhes, e a informação que eu vou compartilhar a seguir é de arrepiar. O maior depósito de ossos do planeta é real e fica exatamente abaixo de Paris. Enquanto na superfície a cidade exala luxo e romance, 20 metros abaixo do asfalto existe o Império da Morte. Estamos falando das Catacumbas de Paris, o maior e mais curioso depósito de ossos do planeta, onde os restos mortais de mais de 6 milhões de pessoas repousam em uma arquitetura de proporções épicas. No final do século XVIII, a situação em Paris era caótica. Os cemitérios estavam tão saturados que o solo parecia não mais suportar o peso dos séculos. O caso mais emblemático foi o do Cemitério dos Inocentes, onde a pressão de milhares de cadáveres empilhados fez com que a parede de um porão vizinho simplesmente explodisse, inundando a casa de uma família com restos em decomposição e um líquido viscoso que paralisava a cidade com um odor insuportável da morte. A solução encontrada foi transferir toda essa massa humana para as antigas pedreiras subterrâneas que já existiam sob a cidade. Durante meses, procissões de carruagens cobertas por panos fúnebres levando ossos dos falecidos cruzavam as ruas de Paris em um silêncio interrompido apenas pelo ranger das rodas. O que começou como um despejo sanitário desesperado transformou-se no século XIX em uma galeria de arte macabra e fascinante. O inspetor Ericard de Thury decidiu que aqueles ossos não seriam apenas jogados, mas organizados com uma precisão impressionante. Ele criou paredes monumentais feitas inteiramente de fêmures e tíbias, intercaladas com fileiras de crânios que parecem observar cada passo do visitante com suas órbitas vazias. É um labirinto que se estende por mais de 300 quilômetros, um submundo onde o luxo da superfície não tem qualquer valor. Lá, em meio ao silêncio, reis que governaram nações, revolucionários que mancharam as ruas de sangue e mortos não identificados estão todos entrelaçados em uma eternidade de cálcio.
deixamos aqui um agradecimento especial aos novos membros do canal Vim Te Mostrar. Vlog do Rodrigo Aventureiro, Marcelo, Marisa de Lima, Camila Marins, Vigilante Leonardo Lima, Justina de Lara e Rodrigo Bento. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado pelo carinho e pela confiança. E deixamos também o nosso agradecimento aos membros que já estavam conosco: Gisele Correia, Adenilce, Bruninha, Neils e etc. Cris Barros, Geazi, Juliana Fabrini Ottino, Débora Cristina, Mirna Danuso da Fonseca, Paloma Santos, Nair Scatelone, Janine Bechara, Jefferson G2, Vânia Turati, Vera Dias, Josiane Vidal, Giovanni Silva Bellarmino, Rodrigo Limão, Cláudia Pina, Bruno Neto, Wellington Costa, Sabrina Suzuki, Diego Assunção, Sandro Fernandes, Claudionir e Lídia Rabelo, Camila Ribeiro, Carla Bonfim, Rafaela Costuras e Cíntia Aper Ortiz. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua confiança. O destino dos nossos ossos nos mostra que, para o sistema, somos inquilinos temporários da Terra. A exumação é a prova técnica de que a vida precisa de espaço e que a morte, por mais que tentemos torná-la eterna, tem um prazo de validade burocrático. Seja em uma urna de metal dentro do jazigo da sua família, em uma gaveta numerada, ou mesmo em uma galeria monumental sob Paris, o fim da jornada física é o retorno à estrutura básica da matéria. Se você já presenciou uma exumação ou tem uma opinião sobre esse despejo dos mortos, deixe aqui nos comentários, eu leio todos. A verdade sobre o que acontece debaixo dos nossos pés é mais profunda e técnica do que imaginamos. Bom, eu sou Eberton Lopes, esse foi mais um episódio dos Bastidores Extremos da Vida e da Morte, apresentado pelo canal Vim Te Mostrar. E se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Grande abraço, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.